Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria começar dizendo que não dá tempo nem de respirar e o desgoverno do corrupto já vem com mais uma novidade terrível para a população. Eu mal termino de gravar um vídeo e quando vou olhar as notícias, já tem outro escândalo saindo do forno. Ontem, no final da tarde, achando que ninguém fosse perceber, o ministro Haddad anunciou um aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Apenas 3 horas depois, com a repercussão negativa da medida, o desgoverno já voltou atrás, mas apenas parcialmente. Boa parte dos aumentos ainda foram mantidos. Eu queria mostrar a vocês a reação da Natuza e da Daniela Lima, que estavam ao vivo na hora em que souberam do aumento. Vejam que a Daniela comenta com uma voz de choro, tamanha a tristeza com o governo do painho, fazendo mais uma burrada. Depois de alguns minutos, a Natuza ainda tenta justificar, dizendo que foi um erro técnico que já foi corrigido. Eu chamo a atenção de vocês para a gargalhada que elas dão, enquanto mais uma vez o desgoverno enfia mais impostos nas costas do povo. Mais cedo o Ministério da Fazenda tinha falado de aumento do IOF, acabou de recuar. O Ministério da Fazenda recua do aumento para as remessas internacionais, tinha sido anunciado hoje, então não durou um dia, aliás, não durou meio dia. Parece o Pix. Exatamente, e aí a gente vai falar com mais vagar na edição da meia-noite. Mas com mais vagar na edição da meia-noite, mas eu queria fazer só um reparo. Mais um recuo do Ministério da Fazenda e isso vai dar o que falar, porque isso vai ser lido como uma fraqueza, ou mais uma de Fernando Haddad. Eu ouvi de uma fonte do governo, aliado do governo, né, falando assim, olha, o impacto, o sucesso, esse dilema do Lula entre popularidade e inflação vai depender muito da capacidade do Fernando Haddad de vender garrafinhas vazias. No sentido de que, né... tá difícil ali mesmo. Bom, o que o Haddad diz é: a medida global do IOF está preservada, um item que era um item que o mercado financeiro se surpreendeu, chiou, esse item tinha um erro técnico, ele foi retirado, portanto, está recomposta ali, está atendida a demanda... Só sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. Exatamente. É isso, né? É o inciso 3 do artigo 15b do decreto tal, etc. Aí eu perguntei para ele, mas por que esses detalhes todos? Falou, para o mercado entender tecnicamente o que a gente está E aí o bastidor falando. do bastidor, a Natuza, o mercado pode até ter entendido, mas nós que vamos comunicar não entendemos nada. Eu disse isso mesmo, gente. Eu disse isso mesmo. Ele falou, não, o que a gente queria era que o mercado entendesse. Eu falei, ok, mas e nós que vamos comunicar para o Brasil inteiro? Não temos que entender? Ele falou, mas você leu a nota? Eu falei, li, mas estou precisando de explicação, por isso que eu estou ligando. Bom, então é isso. Um outro bastidor de uma outra ligação que eu fiz no intervalo diz, olha, a medida saiu do forno, mercado financeiro reclamou demais, chiou, diz que foi surpreendido, que não estava esperando, essa demanda voltou para o Ministério da Fazenda e aí saiu essa nota com esse reparo, consertando esse item em particular. De qualquer jeito, Natuza, isso aí são questões técnicas que se faz assim, por isso, por aquilo. Na verdade, o que todo mundo vai dizer amanhã é que o governo recuou de novo. Ou que está né? aumentando imposto. Pois está aumentando imposto ou... A pior versão a ser explorada. E isso vai ser num momento terrível de queda de popularidade do senhor Lula. Né? Eu conversei. Agora uma fala de um dos poucos que ainda trazem alguma credibilidade na emissora. O jornalista Demétrio Magnoli detonou o desgoverno e o ministro Haddad. Disse que apenas um item do aumento foi removido e ressaltou a falta de caráter e de palavra do Haddad, que havia prometido que não haveria aumento de impostos. Ele ainda afirmou que o desgoverno do corrupto está empurrando a bucha para o próximo governo, tudo por não querer ajustar o fiscal, já que isso traria medidas impopulares. O governo recuou, mas foi um recuo pontual, porque a maior parte da medida de aumento do IOF continua. E o governo pretende continuar com isso, a não ser que seja derrubado pelo Congresso. E é uma violação
de declarações diversas de Haddad que dizia que não ia haver aumento de impostos. Isso é um aumento de impostos, é inegável. Qual é o problema? O problema é que para cumprir as metas fiscais, o governo tem que fazer vários remendos. Então ele tem que contingenciar a parte das despesas, fazer esse aumento do IOF para cumprir no limite as metas fiscais, não para melhorar o cenário fiscal de médio e longo prazo. Não, esse continua piorando. Tá? Existe aí uma clara tendência de uma crise fiscal no médio e longo prazo, para o próximo governo. Tá? Então, o governo está deixando no colo do próximo governo uma crise fiscal derivada do aumento da dívida em relação ao PIB. O governo não quer tratar da raiz do problema. A raiz do problema está nos gastos obrigatórios do governo, que são indexados e que sobem num ritmo maior do que a arrecadação, né? Tornando cada vez mais difícil você ter gastos para investimentos, gastos que não são compulsórios. Então o governo vai levando e a coisa vai piorar no ano que vem, porque o ano que vem é ano eleitoral. No ano eleitoral ninguém corta nada. A tendência é você ter uma política fiscal ainda mais expansiva. Enquanto isso, o governo aumenta impostos, fazendo o contrário do que Haddad sempre disse que faria. Ele disse que não haveria aumento de impostos e o arcabouço fiscal não se basearia no aumento de impostos. Vai dar desgaste para o governo e talvez caia a medida toda, porque há uma clara... um claro impulso no Congresso para derrubá-lo. Impulso que terá, obviamente, apoio popular. Ninguém gosta de pagar mais imposto. Quem também detonou a medida do Haddad foi o convidado Daniel Souza, que foi bem objetivo na análise, dizendo que esse aumento instantâneo de tarifas sem passar pelo Congresso traz uma insegurança aos investidores e que é péssimo para o mercado ter um desgoverno que anuncia uma medida e poucas horas depois volta atrás. Em outras palavras, ele quis dizer que isso é falta de competência. Na sequência, já deixo uma fala curtinha da Sadi, que de umas 2 semanas para cá perdeu de vez a paciência com o corrupto descondenado e a essa altura já está no bote salva-vidas, fingindo que não fez parte da construção desse Titanic. A Fazenda precisa dar mais explicações, nunca é bom, né? Você precisa ali explicar medidas e tentar contextualizar, tentar realmente diminuir o ruído que aconteceu nos meios econômicos em função de medidas que foram anunciadas. O ministro Fernando Haddad, ele está tentando ali fazer uma minimização dos danos, e os danos aconteceram, os danos realmente tendem a continuar ao longo dos próximos dias, porque existe ali um ambiente de muita desconfiança em relação ao que o governo pode fazer. Afinal, nós tivemos uma medida que foi anunciada e ela seria decretada, começaria a valer imediatamente, e aí fica o sentimento de que, bom, outras medidas podem ser decretadas dependendo aí da necessidade e dependendo do que aconteça em função da dinâmica do governo. Ele fala também muito da questão da equalização, né, equalização das alíquotas, etc., poderia equalizar as alíquotas pela média. Não é isso que o governo está fazendo. Ele está equalizando, em alguns casos, pelo topo, o que significa um aumento de arrecadação, um aumento de carga tributária quando você adota medidas como essa. Num determinado momento, ele também se contrapôs ali, dizendo, não, mas nós estamos cortando gastos e também aumentando impostos, né? Ele não disse com essas palavras, mas a mensagem era essa, quer dizer, você estaria fazendo o ajuste nas duas pontas, tanto no que diz respeito às despesas, no que diz respeito aos gastos, mas a gente observa que tem havido aí um aumento da carga durante a gestão do Haddad e isso acaba sendo algo que chama atenção. Afinal, o arcabouço que foi desenhado, ele é um arcabouço muito dependente do aumento de arrecadação para que as contas possam realmente alcançar o equilíbrio, para que as metas possam ser
atingidas com êxito. E essa questão do mercado de capitais, do controle de capitais que você fez referência, Mônica, eu também ouvi muito ao longo do dia de ontem, porque ficou essa impressão, quer dizer, uma alíquota desse tamanho, que foi anunciada no primeiro momento, acabaria tendo impacto justamente sobre o movimento do fluxo de capitais. E, consequentemente, isso é gravíssimo. O Brasil é um país que depende bastante de poupança externa, de poupança estrangeira, para oxigenar a sua economia, para ter ali impactos positivos sobre as contas externas, e essa medida traria consequências. Agora, não me parece que o ministro recupera, o Brasil não volta a ser o que era antes do anúncio dessas medidas. A credibilidade da equipe econômica me parece que sai desgastada. Vamos ver o que acontece ao longo dos próximos dias. Ele o tempo todo tenta dar uma normalidade ao recuo, mas não é normal você recuar. Quer dizer, como é que você anuncia uma medida e poucas horas depois você recua? Então, o planejamento não foi bem feito, quer dizer, a medida não foi bem analisada, não houve o diálogo adequado, e aí você foi forçado a fazer esse recuo poucas horas depois. Enfim, me parece que a gente vai ter que observar um pouco como é que vão decantar essas medidas ao longo dos próximos dias, mas o saldo final não é bom. É claro que o recuo é melhor do que não ter feito o recuo, mas o impacto em termos de credibilidade da política econômica me parece que vai permanecer por algum tempo. A gente vai fazer a anatomia da crise aqui daqui a pouquinho, mas eu acho que o que a gente pode dizer com certeza é que o governo está sofrendo, está passando por essa crise de credibilidade por erros do governo. A oposição pode tirar uns 3, 4 dias por semana de folga, porque o governo produz material suficiente para municiar a oposição com os seus próprios erros. Então, a gente está vendo o governo trazer o seu lado oficial, é do jogo, vai falar que o técnico está prestigiado, que a gente corrige os rumos, que a gente ajusta a rota, de erros que eles cometeram. Antes de comentar o vídeo, eu queria deixar um recadinho. O YouTube me ofereceu uma parceria que é um clube de membros do canal. Para aqueles que quiserem ajudar meu trabalho, são 3 planos de membros. Eu coloquei os mais baratos possíveis, os valores são 3, 7 e 15 reais, dependendo do que vocês escolherem. E tem umas coisinhas como um símbolo ao lado do nome, emojis e destaque nos comentários. Enfim, não é nenhuma obrigação, e se estiverem em situação difícil, como acredito que a maioria de nós brasileiros está, só um like ou um comentário já ajuda. Eu agradeço de toda forma. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu queria lembrar a vocês que em um intervalo de menos de 10 dias, o desgoverno empurrou 2 bombas para o colo da classe média. A primeira foi a isenção na conta de luz para os mais pobres, mas que será paga com aumento no preço para o restante dos contribuintes, o que nada mais é do que realizar uma medida popular pensando na reeleição, utilizando o nosso dinheiro para isso. Agora eles vieram com esse aumento do IOF, dando a desculpa furada que vou mostrar a vocês. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, basicamente falou que não acham justo um IOF zerado para investimentos no exterior. Eles arrebentam com o país e tentam dificultar que os brasileiros mandem dinheiro para fora, tentando proteger seu patrimônio. O que vocês acham, pessoal? Será que esse desgoverno com o fiscal descontrolado vai se sustentar até o final de 2026, ou vai precisar aumentar muitos impostos para não desmoronar ainda este ano? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.